Começando mais um podcast, o podcast de número 21, para falar sobre um tema que até então eu só falei nas minhas palestras, eu nunca publiquei conteúdo aqui no canal sobre esse tema, que é o marketing energético. Desde 2011 eu venho trabalhando na construção desse conceito, porque quando você olha para as pessoas, assiste algumas coisas, vê algum tipo de conteúdo, é sempre uma ideia de que você tem que aprender alguma determinada técnica, aprender alguma fórmula, ter acesso a algum tipo de informação, e a partir do momento que você ter essa informação e dominar essa técnica, o sucesso vai bater na sua porta como um passe de mágica. Claro que é importante ter acesso a alguma técnica, ter conhecimento de alguma estratégia, tomar conhecimento de alguma informação. Isso vai otimizar a sua atividade, vai aumentar a sua performance, sem dúvida nenhuma. O que não pode acontecer é que haja uma confusão e que a gente comece a pensar que esse é o ponto mais importante. Porque o ponto mais importante do empreendedorismo é o empreendedor e tudo aquilo que está dentro dele mesmo. O empreendedor ele só consegue criar alguma coisa, ele só consegue desenvolver alguma ideia, ele só consegue transformar um sonho em realidade quando ele está ajustado consigo mesmo, quando ele está conectado consigo mesmo. Mesmo que seja temporariamente, naquele estado de criação, em algum momento que ele conseguiu fazer isso. Mas se ele não conseguir se alinhar, se ele não conseguir se ajustar, dificilmente ele vai conseguir materializar o seu sonho. Dificilmente ele vai construir alguma obra, ele vai conseguir chegar no melhor da etapa de criação. Então a gente não pode ter a ideia de que eu preciso sempre estar procurando algo fora de mim. Uma informação, uma fórmula, uma técnica, uma estratégia. Eu preciso às vezes olhar para dentro de mim mesmo. Eu preciso ir para o meu espelho e olhar para mim mesmo e pensar o seguinte: o que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? O que eu poderia fazer que eu não fiz? Onde foi que eu errei? E a partir dessa reflexão, você vai se levantar e vai corrigir esses erros. Ou seja, você vai ter uma perspectiva de que você e tudo aquilo que já está dentro de você é o mais importante para você chegar onde você quer chegar. Depois que você alinhar tudo isso que está dentro de você, que já está com você, aí sim você começa a buscar uma informação, buscar uma nova estratégia, buscar um novo conceito, para que você possa utilizar essas coisas que estão fora de você para potencializar a ação que está dentro de você. Então o marketing energético ele traz essa ideia de que o empreendedor é a principal ferramenta do empreendedor. É o empreendedor a parte mais importante do processo do empreendedorismo. E para isso a gente trabalha com uma ideia de que para o empreendedor alcançar, para que ele possa alcançar esse ajuste, esse alinhamento, que ele consiga controlar as suas ideias e realmente partir para um processo de criação, ele precisa ajustar 3 elementos: a sua mente, o seu corpo e a sua alma. A partir do momento que ele alinha a sua mente, o seu corpo e a sua alma, ele começa a construir um campo energético que atrai e conquista as pessoas. Você consegue entender o que eu estou falando? A partir do momento que você alinha a sua mente, o seu corpo e a sua alma, naturalmente você começa a criar inconscientemente um campo energético que atrai e conquista as pessoas certas para ficarem do seu lado. Parceiros, clientes, fornecedores, amigos. Só que você precisa alinhar a sua mente, o seu corpo e a sua alma. Quando eu falo de alinhar a sua mente, você precisa entender o poder do seu subconsciente. Você precisa entender o poder da fé. E que você pode aumentar a sua fé a partir da autossugestão. E cada palavra dessa que eu estou falando é um tema enorme. Subconsciente, autossugestão, fé. Cada uma dessas coisas elas têm que ser estudadas separadamente, porque cada uma delas daria um podcast imenso. Aqui no nosso canal, a gente tem um podcast sobre autossugestão. Você pode procurar no YouTube, podcast Autossugestão, Everton Miranda. A gente também tem um outro podcast chamado O Poder do Subconsciente. Se você colocar no YouTube, O Poder do Subconsciente, Everton Miranda, você também vai encontrar.
E você vai começar a entender o tamanho desses temas. Então, isso é cuidar da sua mente. É entender que você precisa cuidar dos seus pensamentos. Porque os seus pensamentos, eles vão influenciar as suas ações. As sementes que você plantar na sua mente, são elas que vão dizer o que você vai colher lá no seu futuro. Se você plantar coisas boas, muito provavelmente você vai fazer uma colheita de coisas boas. Só que você tem que tomar cuidado com seus pensamentos, porque o seu subconsciente, ele transforma em realidade aquilo que você pensa, independentemente se você está pensando aquilo conscientemente, né, de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Então você precisa cuidar das referências que você tem. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você escuta, com aquilo que você assiste, com as pessoas que você convive no seu dia, com as pessoas que fazem parte da sua família, porque muitas pessoas, às vezes, querendo te ajudar, acabam te atrapalhando. E você precisa ter o conhecimento necessário para começar a dividir essas informações e pensar o seguinte: opa, eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar do meu subconsciente. Eu preciso organizar minha mente para que eu possa colher frutos melhores no futuro. Então eu preciso organizar minha mente de uma maneira extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. E para isso eu tenho que tomar cuidado com tudo aquilo que eu consumo ao longo do meu dia e com todas aquelas pessoas que eu me relaciono ao longo do meu dia. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande naquilo que eu penso. E aquilo que eu penso vai fazer uma diferença muito grande naquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto vai influenciar de maneira direta aquilo que eu faço. E o que eu faço influencia de maneira direta no meu resultado. No resultado do meu dia. Tem muitas pessoas que falam assim: poxa, eu trabalho tanto, eu luto tanto, eu me esforço tanto, mas nada acontece na minha vida. Eu tento uma ideia, eu tento abrir uma empresa, eu tento entrar na faculdade, eu tento fazer, mas eu não consigo terminar as coisas, eu deixo tudo pela metade. Sabe, você percebe que a pessoa está desalinhada. E ela começa a procurar coisas fora dela para tentar organizar uma coisa que está dentro dela. Quando deveria ser ao contrário, ela precisa organizar aquilo que está dentro dela primeiro, para depois ela buscar algo que está fora dela. Então você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar daquilo que você consome diariamente e das pessoas com as quais você se relaciona diariamente. Isso vai influenciar de maneira direta o seu futuro. Depois disso, que você tomou consciência que você precisa realmente cuidar da sua mente, cuidar de tudo isso que está à sua volta, você precisa lembrar de uma outra coisa fundamental, que é o seguinte: você precisa cuidar do seu corpo. Do seu corpo. Esse é o segundo passo do marketing energético. Mente e corpo. Aí você fala: poxa, Berto, mas como assim cuidar do meu corpo? Simples, cuida do seu corpo. Cuida daquilo que você come. Cuida daquilo que você bebe. Você está fazendo exercício físico? Você está preparando o seu corpo? Ou você acha que você vai ter sucesso sentado na sua cadeira, dormindo o dia inteiro, assistindo série por aí? Você não vai. Você precisa do seu corpo, do seu braço, da sua perna, da sua cabeça, do seu rosto, né? Da sua condição física para fazer as coisas. Se a sua condição física é limitada, provavelmente o trabalho que você vai fazer também vai ficar limitado. Seja você um ator, um professor, um empresário, um gestor público, independentemente do que você seja. Tem muitas pessoas que são inteligentíssimas, pessoas brilhantes, só que abandonam o corpo de tal maneira que você fica totalmente abismado com o que ela está fazendo com o próprio corpo dela. Ela não toma cuidado com aquilo que ela come, ela não toma cuidado com que hora que ela dorme, ela não toma cuidado em fazer alguma atividade física para deixar o corpo dela mais disponível para as atividades que ela tem que fazer. Então ela simplesmente esquece do corpo dela. Ela é brilhante, ela cuida da mente dela perfeitamente. Ela lê bons livros, ela escuta boas músicas, ela se relaciona com boas pessoas, só que ela esqueceu do corpo dela.
Se você não cuida do seu corpo, eu não estou falando que você tem que ser um atleta de alto rendimento, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que cuidar do seu corpo. Seu corpo tem que ser um corpo disponível. Disponível. E para você ter um corpo disponível, um corpo bem preparado para você cumprir as atividades do dia com uma performance um pouco maior do que aquela que você faz hoje, você precisa ter um mínimo de consciência de que você precisa fazer alguma atividade física. O que você gosta de fazer? Você gosta de jogar bola? Então joga bola. Você gosta de nadar, de correr, ou você prefere musculação? Vai para academia, não precisa ir todo dia. Vai 3 vezes por semana. Faz um treino, sabe? Faz um bom treino. Eu tenho certeza que a sua vida já vai começar a mudar. Porque quando você começar a fazer a musculação, ou começar a jogar bola, ou começar a correr, e você correr 2 km, depois você perceber que você correu 5, 8, 10, você vai querer cada vez mais. Só que para você fazer cada vez mais, você vai ter que se preparar fisicamente, você vai ter que comer melhor, vai tomar mais cuidado com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, talvez você vai pegar algum suplemento alimentar. Então a sua vida já vai começar a mudar. Porque você fala, poxa, realmente meu corpo estava abandonado. Meu corpo estava abandonado. Eu preciso lembrar que eu preciso cuidar do meu corpo. Então você começa a fazer atividade física, começa a comer melhor, começa a fazer uma suplementação alimentar para ganhar uma massa muscular, ou perder aqueles quilinhos a mais que você tá, né? Enfim, você começa a perceber melhor o horário do seu sono. Você não tem ideia do que uma boa noite de sono é capaz de fazer. Você não tem ideia. Não adianta você ficar virando noite, trabalhando que nem um louco. Você precisa descansar. A partir do momento que você descansa, que você tem uma boa noite de sono, você vai perceber que aquilo que você gastava 5 horas para fazer, você consegue fazer em 45 minutos. Sabe por quê? Seu cérebro está mais descansado. Você vai refletir melhor, você vai raciocinar melhor, você vai pensar melhor. Então você vai conseguir otimizar o seu resultado. Então você precisa fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, beber água corretamente, ter uma boa noite de sono, dormir no mínimo 6 horas por dia, no mínimo. O ideal são 8 horas por dia, mas você tem que dormir no mínimo 6. De preferência que você comece a dormir antes da meia-noite. Um pouquinho antes da meia-noite. Porque quando você passa da meia-noite, você já vai entrando num período da noite em que seu sono já não é mais o mesmo. Então o ideal é que você durma 8 horas por dia e que você deite um pouquinho antes da meia-noite. Isso é o ideal. Então você aprendeu a cuidar da sua mente. Está cuidando do seu corpo. Agora, tem o terceiro ponto, que nem por isso é menos importante que os outros, que é cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. E aí a gente está falando de algo que está relacionado com a fé. Você precisa cuidar da sua alma, do seu espírito, daquilo que você acredita. Você tem que ver sentido naquilo que você faz. A partir do momento que você desenvolve a sua fé, e você pode desenvolver a sua fé a partir do princípio da autossugestão. Ou seja, você faz uma sugestão para você mesmo e começa a cultivar aquela sugestão, começa a visualizar aquilo na sua mente. E você desenvolve um trabalho de fé, um trabalho de acreditar, tudo começa a mudar na sua vida. Então você precisa cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, tirar um tempo no seu dia para meditar, para refletir sobre a sua vida, sabe? Agradecer por tudo de bom que você tem. Esquecer um pouco todos os problemas e olhar para tudo de bom que você já conquistou na sua vida. E talvez você perceba que você tem mais sucesso do que você achava antes. Então você começa a cuidar do seu espírito. Você começa a cuidar da sua alma. E quando você alinha esses 3 elementos, a sua mente, o seu corpo e a sua alma, você começa a desenvolver um campo invisível, que eu chamo de campo energético. E esse campo energético atrai pessoas. Atrai pessoas. Você vai começar a perceber que pessoas melhores vão começar a se aproximar de você. Você vai perceber que a sua vida vai começar a mudar. E você vai pensar, caramba, as coisas estão acontecendo para mim.
Talvez você não perceba o porquê que essas coisas estão acontecendo, mas quando você olhar para a sua mudança de atitude, a atitude é uma palavra fundamental no marketing energético, porque tudo isso que eu estou falando depende da sua atitude, depende do seu querer, depende do seu fazer. Quando você começa a perceber isso, tudo muda na sua vida. Você começa a criar um campo energético que vai atrair pessoas melhores para você. Depois desse processo de atração, depois que você começou a concretizar esse processo de atração e as coisas começaram a acontecer na sua vida, vem uma outra parte do processo que é tão importante quanto, que é o seguinte: você manter as pessoas na sua vida. Você manter esse bom momento. Isso é fundamental. Então você alinhou sua mente, seu corpo, sua alma, criou um campo energético que atraiu pessoas melhores para a sua vida, e aí você conseguiu manter essas pessoas na sua vida. Ou seja, o marketing energético é um sistema que alinha mente, corpo e alma para a construção de um campo energético que atrai e conquista as pessoas. Conquista para quê? Para que essas pessoas possam ficar na sua vida. Porque quando a gente está mal, quando a gente está desalinhado, sabe o que a gente faz? A gente afasta aquela pessoa que a gente deveria ter ficado perto dela. E a gente aproxima aquelas pessoas que a gente deveria ter afastado da gente. A gente faz o processo inverso. Por quê? Porque você está desalinhado. Você dá uma bronca em alguém que não deveria ter dado. Você esculacha alguém que não deveria ter esculachado. Você fala uma coisa que não deveria ter dito. Aí você começa a olhar para você mesmo e pensar assim: caramba, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. Eu não sou assim. Por que eu estou nervoso? Por que eu estou bravo? Por que as coisas não estão acontecendo? Só que se você parar um pouquinho e perceber, é você mesmo que está criando esse processo de afastamento. É você mesmo que está afastando as pessoas de você, afastando as oportunidades de você, afastando tudo de bom que poderia ter acontecido na sua vida. A oportunidade bate na sua porta e você fala: sai daqui que eu não quero te escutar. Você não está refletindo mais, você não está pensando mais de acordo com o que você deveria pensar, porque você está nervoso. Então é fundamental, é importantíssimo que a gente saiba que a coisa mais importante do empreendedorismo é o empreendedor. Então alinhe a sua mente, alinhe o seu corpo, alinhe a sua alma, construa um campo energético que atrai e conquiste as pessoas, que eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.